Três lugares difíceis de estar. Quais seriam os três lugares que, na sua opinião, seriam os lugares mais difíceis de se estar? Eu confesso que nesse momento eu gostaria de ouvir a sua opinião. Quando você pensa em três lugares em que você talvez já pensou e já até chegou a afirmar, dizendo que jamais gostaria de estar nesses lugares. Sabe aquele lugar em que você fala assim, eu jamais quero estar nesse lugar. Então, na sua opinião, quais seriam os três lugares difíceis de estar? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes nos meus seminários e eu já ouvi N respostas, como tipo manicômio, outros falam penitenciária, outros falam deserto, outros falam hospital, outros falam um cemitério. Enfim, então cada pessoa, ela fala de um lugar. Ela cita lugares em que ela já afirmou que jamais gostaria de estar nesses lugares. Então, eu queria que você pudesse pensar quais são os três lugares difíceis de se estar. E eu gostaria de ler um texto com você. A tentação de Jesus. Ele diz assim, a seguir foi Jesus, Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o primeiro lugar difícil de você estar é você estar em um lugar onde não tem ninguém. Já parou para pensar nisso? Na penitenciária, por mais duro que seja aquele lugar, por mais difícil que seja, por mais infernal que seja, tem pessoas. O hospital, por mais que seja um lugar difícil, um lugar de decisões, um lugar em que, assim, talvez você não saia de lá, mas lá tem pessoas. O cemitério, lá tem pessoas, até um certo horário, mas tem pessoas. E as que ficam lá são pessoas porém mortas. Então, talvez não seja um lugar muito bom de se estar. Há países muçulmanos, lá tem pessoas. Manicômio, lá tem pessoas. Enfim. Mas o pior lugar de você estar, o primeiro pior lugar de você estar, é você estar em um lugar onde você não vê ninguém mais além de você. É você estar em um lugar onde não tem ninguém. É interessante que Jesus, assim que ele passa pelo batismo, Jesus foi batizado por João, ele participa do batismo de João, e o Espírito de Deus o leva ao deserto para ser tentado. Foi proposital. E não se preocupe, você também irá ao deserto. E todos nós precisamos passar pelo deserto, mas eu não quero falar com você sobre o deserto. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus ao deserto. E lá ele jejua 40 dias e 40 noites. É interessante que Jesus permanece lá sozinho por 40 dias e 40 noites. E no fim dos 40 dias, no fim do seu jejum, quando sentindo fome, o inimigo aparece para ele. É interessante que justamente quando ele estava só, quando ele sentiu fome, no fim do seu jejum, fome é carência, o inimigo aparece para ele. Vamos ler mais uma vez. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem-se em pães. Você ficar sozinho um dia, até 2 dias, ok, sem problemas. Você chega em casa e aí então
você percebe que não tem ninguém em casa. E aí você toma aquele banho, você põe aquela bermuda, você põe o som bem alto, e aí então você prepara um suco bem gelado, bem gostoso, naquela tarde quente, e aí você começa a curtir aquele momento em que você está lá, sozinho, curtindo a sua própria presença, curtindo aquele momento. É um momento de solitude, que é diferente de solidão. Uma coisa é solidão, outra coisa é solitude. Então você está curtindo o momento, você está curtindo a sua própria presença, a sua própria companhia. Então você tem aquela sensação de liberdade, de você fazer o que você gosta de fazer. Preparar um suco, botar um som bem alto, ver um filme, ficar bem à vontade, enfim, fazer o que você mais gosta de fazer. Ficar à vontade, aquela sensação de liberdade. O espaço é só meu, o momento é só meu. Eu posso, sem nenhum problema, se não é restrição, até porque eu estou sozinho em casa, fazer o que eu mais gosto de fazer. Isso é muito bom. Então, você passar um dia sozinho, ok. Se passar 2 dias, ok. Agora, se passar 3 dias sozinho, já começa a ficar estranho. Já começa a ficar assim esquisito. E é interessante que quando chega a noite, você parece que não se sente confortável, não se sente à vontade, não se sente seguro. Você tem uma certa sensação de desconfiança, insegurança, ah, um certo medo. E aí você vai assistindo um filme atrás do outro, e aí então, quando você vai dormir por já não suportar mais, lá para meia-noite, 1 da manhã, você vai para a cama e você abre a porta do seu quarto, você tranca a porta do seu quarto, mas antes você olhou o banheiro, você olhou a cozinha, você olhou a área de serviço, você olhou embaixo da cama dos seus filhos, você olhou debaixo da sua cama também, você olhou a sala, você olhou as escadas, você olhou a garagem, você olhou a área de serviço, você olhou todos os seus cômodos da sua casa. E você tranca a porta do seu quarto e você deita. Não há necessidade de fechar a porta do quarto porque só está você. E aí então você deita e você se cobre do pé à cabeça e você começa a transpirar. Mas você tem a sensação ao apagar a luz que parece que de repente alguém vai puxar o seu cobertor. E qualquer barulho, por mais simples ou leve que seja, à medida em que a noite avança, o som vai se tornando mais potente. Qualquer som. O silêncio é ensurdecedor. Os barulhos, por mais simples que sejam, tornam-se assim potencializados. E de repente você arranca o cobertor, você levanta e fala assim: não, isso não pode acontecer, isso é absurdo. Eu sou cristão, eu não posso ter medo. E aí você começa a orar e de repente você começa a se arrepiar, porque você acredita que talvez tenha uma presença estranha. E aí, para provar a sua ousadia, a sua coragem, você então sai do quarto suado e você olha de novo o banheiro, olha a cozinha, olha a área de serviço, olha o quarto dos seus filhos, olha a sala, olha o corredor, olha as escadas, olha a garagem e não tem nada. Às vezes, um barulho que aconteceu na casa do vizinho parece que foi dentro de casa, é um barulho até assim forte. E você sente um medo tão intenso que às vezes sua língua adormece. Outras vezes você deixa a TV ligada, para dar aquela sensação de que tem pessoas dentro de casa e que você não está só. Se você puder dormir na casa de alguém, ótimo. Então você busca uma estratégia para não dormir em casa e sim dormir na casa de um amigo ou fazer alguma coisa que assim te livre de ficar sozinho mais uma noite. Eu não sei se você lembra daquele filme Náufrago. É interessante que quando você está só, um turbilhão de coisas passa pela sua cabeça. Coisas íntimas, pessoais, profundas, coisas esquisitas. Alguém lembra daquele filme Náufrago? Você lembra daquele filme Náufrago com... Esqueci agora o nome do autor. Tom Hanks. Ele chegou ao ponto de, tentando abrir um coco, ao sentir fome, ele corta sua mão e parte da bagagem caiu junto
dele. E ele pega a bola, e a marca da bola era o Wilson. E a palma da mão dele suja de sangue, ficou marcado na bola. Ele fez 2 olhinhos e uma boca e começou a falar com a bola. E se ele não fala com aquela bola, ele iria enlouquecer. Eu lembro de uma série que eu assisti há muitos anos atrás chamada Oz. Era uma penitenciária. Oswald, alguma coisa. Oz, o nome. E eu lembro que uma vez pegaram um italiano e nessa penitenciária eles se dividiam em raças. Existiam os negros, os italianos, os latinos, enfim. E o italiano aprontou um e lançaram ele na penitenciária. Ele estava em lugar frio, vazio, escuro e que cheirava mal. E é interessante que a raiz da palavra Geena, tártaro, ela vem de sepultura. Então, a simbologia de um inferno é a sepultura, um lugar frio, vazio, escuro e que cheira mal. E ele estava nesse lugar. E marcou muito a minha vida, porque naquela cena, ele ali, na solitária, ele falava sozinho, ele ria, ele chorava, ele roía suas unhas, ele se machucava, ele se mordia, ele fazia suas necessidades, ele chegou a comer as suas próprias necessidades, ou seja, as suas fezes. Arranhava as paredes. Uma outra cena que me marcou também foi quando eu assisti na Netflix o El Chapo. E tem uma cena em que ele também é lançado na solitária. E ele pegou um fio da sua roupa e ele dava um nó para contar os dias. Ele riscava a parede. Ele chorava, ele gritava, ele berrava. Há quem diga que tem pessoas que não saem saudáveis desses lugares. Há quem diga que tem pessoas que passam alguns dias na solitária e quando sai, ela nunca mais volta ao normal. Então, o primeiro lugar difícil de você estar é você estar em um lugar onde não tem ninguém. As escrituras afirmam que é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Se um esfriar, o outro aquenta. E se um vier contra um outro, 2 lhe resistirão. Até no reino animal, quando um sai do bando, vira presa. Curioso, me chama muita atenção. Eu acho interessante e, repito, curioso, quando eu ouço pessoas falando assim, eu sou feliz, eu vivo sozinho e eu sou feliz. Quando as escrituras dizem, não é bom que o homem fique só. É possível, mas não é bom. Ninguém anda só. Ninguém vive só. Não é bom que o homem fique só. É interessante que quando você está só e você passa muito tempo só, você parece que começa a ouvir coisas que não são reais, ver coisas que não são reais, perceber coisas que não são reais, sentir cheiro de coisas que não são reais, sentir gosto de coisas que não são reais. Parece que você fica confuso. Parece que você sai da realidade. Um turbilhão de coisas vem na sua cabeça. Você começa a falar sozinho. Sabia que pessoas medrosas falam sozinhas? Falam consigo mesmo. Por quê? Porque ela tem a sensação que tem alguém com ela. Olha que coisa interessante essa carência de ter uma pessoa do seu lado para poder compartilhar. E nesses momentos em que estamos sós, justamente nesses momentos em que estamos sós, percebemos de uma forma muito evidente as nossas carências. Ou seja, temos fome. E quando nós estamos com fome, ou seja, carentes, é engraçado e é assim interessante porque parece que o pastor sumiu, o cônjuge sumiu, a família sumiu, amigos sumiram. Parece que ninguém nos escuta, ninguém nos vê, ninguém nos percebe.
Parece que todos nos abandonaram. E justamente em um momento que estamos só e sentimos carência, o inimigo, como estamos vendo aqui atrás, ele aparece na forma da sua carência. E ele faz uma proposta para você, como fez para Jesus. No fim dos 40 dias, quando sentiu fome, estava sozinho, ele estava no deserto. Sentiu fome no fim dos 40 dias. Fome é carência. No caso, Jesus teve carência de comer alguma coisa. Estava terminando os 40 dias. Quase 40 dias sem comer. Com fome, sozinho. O inimigo aparece para ele no momento de fragilidade, de carência e de solidão. E o tenta. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O primeiro ataque do inimigo contra Jesus e contra mim e contra você é na minha e na sua identidade. E justamente em momentos em que estamos nos sentindo sozinhos, ou até mesmo estamos sozinhos, não simplesmente nos sentindo, mas literalmente sozinhos, talvez por abandono, talvez por rejeição, talvez porque mesmo nós nos auto-abandonamos e nos isolamos. Mas é justamente nesses momentos que o inimigo vem na forma da nossa carência e diz: tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Sabe por que Jesus não mordeu a isca? Porque Jesus sabia quem ele era. Quando eu e você não sabemos quem somos, nós estamos dispostos a responder às provocações, a aceitar as sugestões do inimigo, seja de uma forma direta ou indireta, através de alguém ou pessoalmente. Quando nós não sabemos quem somos, nós mordemos a isca, caímos em tentação, para provar para os outros aquilo que nós não somos. E seremos lembrados pelo que não somos. E viveremos sem saber quem somos, e morreremos sem saber quem somos, e seremos lembrados por quem nunca fomos. Indigentes espirituais. Vamos pensar nisso? Deus abençoe você. Até mais.